Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. O Brasil assistiu a um gigantesco movimento popular durante o último mês de junho, que se iniciou com os estudantes protestando contra o aumento das passagens de transporte urbano, mas foi se tornando maior na medida em que outros temas foram englobados nos protestos, como os gastos do governo com a Copa do Mundo, a péssima situação da educação, da saúde, das estradas e do sistema de transportes do país, e ainda a questão da corrupção. O movimento tomou conta do país e acendeu uma luz vermelha para a classe política. O grito das ruas parece que foi ouvido e algumas respostas já começam a ser dadas. Agora resta a expectativa sobre o que esperar do atual momento político brasileiro e das medidas resultantes dessas manifestações. E é exatamente para tratar desse tema, desse assunto, que está comigo do ponto de vista de hoje, o doutor Eduardo Nobre, advogado, subprocurador da República aposentado, que muito nos honra com a sua presença, com a entrevista que certamente, por ser muito atual, o nosso telespectador vai gostar imensamente de assistir. Muito obrigado, doutor Eduardo Nobre, por ter aceitado o convite. E eu inicio perguntando a sua opinião, qual a sua opinião sobre os movimentos do mês de junho no Brasil? Eu tenho esses movimentos como absolutamente legítimos. Eles são legítimos e se colocam de acordo com o nosso ordenamento constitucional, que garante o direito de reunião, o direito das pessoas se reunirem e manifestarem suas opiniões a respeito daquilo que necessitam para ter uma vida saudável, para viver com dignidade e para dizer como recebem as prestações a que está obrigado o Estado, nomeadamente nas áreas da saúde pública, da educação, do transporte, da segurança pública. A essas reivindicações foi acrescentada uma insatisfação, o povo demonstrou insatisfação com a forma ou modo como os nossos governantes se colocam diante da cura da coisa pública, porque um dos princípios essenciais à sobrevivência das instituições democráticas é a honestidade. Então, toda a população tem direito a um governo honesto, a administrações honestas e a um parlamento atuante. Parlamento que legisle voltado para aquelas necessidades básicas do povo. Na sua avaliação, portanto, essa manifestação do povo brasileiro, que estava muito calado durante muitos anos, ela foi um fato positivo? Altamente positivo. Altamente positivo. Eu lamento apenas a posição em que se colocou a polícia. Porque o direito de reunião ele pode ser exercido e é exercido sob a proteção dos organismos policiais. Os organizadores do manifesto podem comunicar às autoridades de segurança que vão se reunir com a finalidade pacífica,
dizem qual a finalidade da reunião, onde a reunião será realizada, exatamente para que a polícia garanta a manifestação. E para garantir a manifestação, a polícia deve reprimir, não violentamente, mas eficazmente, a atuação desbordante dos objetivos do protesto. E isso não foi feito. Não foi feito. Então, o que me passou foi que os serviços de inteligência policial não detectaram esses focos de anomalia, não é? Então, e essas manifestações do que se chamou de vandalismo e tal, elas me parece que foram pré-ordenadas para descaracterizar ou desconfigurar ou retirar um pouco da legitimidade do movimento. O que, graças a Deus, não aconteceu. Exatamente. A legitimidade permaneceu e foi, de fato, enquanto havia com aqueles objetivos básicos, as manifestações foram altamente positivas e realmente ecoaram em toda a sociedade brasileira. Doutor Eduardo, a pergunta é a seguinte: se foi a resposta do governo, tempos depois, quando acordou e ouviu de fato gritos nas ruas, a proposta do governo de um pacto envolvendo reforma política, reforma fiscal, preocupação com projetos mais objetivos na área de saúde, educação, isso foi de fato pertinente? Foi oportuno? Olha, no meu particular modo de ver, reforma política não. Não porque as pessoas não se manifestaram contra as instituições em si. Ninguém questionou, por exemplo, o bicameralismo congressual. Não é? Ninguém propugnou pelo unicameralismo. Certo? Ninguém questionou o sistema de financiamento das campanhas políticas. Isso não foi questionado. Se senador deveria ou não ter suplente, Exato. nada Ninguém disso. questionou a representação proporcional na Câmara dos Deputados. Ninguém reivindicou o voto distrital puro ou voto distrital misto, ou eleição por lista para a Câmara dos Deputados. Então, a reforma política me parece assim um pouco impertinente. E depois, o governo não disse sobre que pontos incidiria a reforma política. Não é? Agora, esses outros pactos, na área da saúde, na área da educação, na área da mobilidade, mostra que o governo reconheceu que estava em débito com a sociedade brasileira. E a questão do plebiscito, essa história do plebiscito, para colocar para o povo responder se quer ou se não quer essa reforma, como é que ficaria essa questão? O plebiscito me parece ser algo muito questionável também. Olha, o plebiscito, a Constituição brasileira, a nossa Constituição de 88, ela adotou uma democracia representativa, né? Mas uma democracia representativa de um lado e de outro uma democracia participativa. Porque existem nela instrumentos de democracia direta. Alguns chamam de democracia semidireta. É o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. No plebiscito, há uma consulta ao povo sobre uma medida de relevância a ser adotada, e no referendo há uma consulta ao povo sobre uma medida já adotada. Então, no plebiscito e no referendo, essas consultas são objetivas.
E eu questiono o plebiscito, neste momento, em que o Congresso está agindo sob o entusiasmo contagiante das multidões, em que o povo irá se manifestar sob a influência desse mesmo entusiasmo, sem que esteja devidamente esclarecido a respeito dos temas que serão plebiscitados. Então, por exemplo, no que toca ao financiamento de campanha, a pergunta deverá girar sobre três opções: financiamento público exclusivo, financiamento privado exclusivo ou financiamento misto. No momento em que o povo se manifestar sobre o financiamento público, o Congresso estará a cavalheiro para disciplinar o financiamento público de campanha, mas é preciso que as pessoas sejam informadas a respeito da proveniência dos recursos, de onde eles sairão, de onde virão os recursos para o financiamento público da campanha, como esses recursos serão distribuídos entre os diversos partidos, no caso de formação de coligações, como será feita a distribuição entre as coligações. Então, são aspectos que precisam ser devidamente esclarecidos e precisam ser devidamente debatidos. Não é? Sobretudo porque, se a prevalecer o resultado do plebiscito, não poderá ser adotado o financiamento privado nem o financiamento misto. Terá que haver o financiamento público exclusivo. Perfeito. Nós voltamos já para falar nesse assunto. Não saia daí, nós voltamos num instante para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte náutico, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. O presidente da FEComércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, liderou a comitiva que participou esta semana do Congresso Regional do Sicomércio em Recife. Esses congressos objetivam garantir a capacitação das entidades representativas por meio de treinamentos e palestras. Com ele viajaram presidentes de sindicatos filiados à entidade, assessores e também técnicos. O sistema Fierne iniciou o período de recadastramento das empresas fornecedoras do Estado que possuem acesso ao seu banco de dados. Os fornecedores que têm vínculo cadastral receberão correspondência sobre sua atualização cadastral. Nós voltamos à nossa entrevista com o Dr. Eduardo Nobre, advogado militante, procurador da República, aposentado, que muito abrilhanta o nosso programa. Nós estávamos falando sobre financiamento de campanha, que inclusive era um tema que eu havia conversado com a jornalista Virginia Tchelle, que havia me pedido, inclusive, para lhe colocar, para lhe transmitir e perguntar.
Sim, então, como eu vinha dizendo, necessário também que fiquem claros quais os meios irão assegurar que no financiamento público de campanha não haverá a participação paralela de empresas e de entidades privadas em benefício deste ou daquele candidato. Porque aí nós teremos de fato, não é, um financiamento privado proscrito, porque no momento em que se a opção for pelo financiamento público, haverá proscrição do financiamento privado. Então, eu penso que seria melhor que o Congresso debatesse longamente essa matéria, informasse devidamente a população sobre o que está sendo discutido e sobre o que será deliberado, para que o povo conhecesse a motivação do ato legislativo e depois o referendasse ou não o referendasse. Sem dúvida. Até porque não foi dito isso nas ruas, ninguém falou desse assunto. Isso é uma ideia antiga que vem sendo procrastinada e que está talvez se aproveitando de um momento em que houve o clamor das ruas para se colocar essa reforma. Será que o Congresso, doutor Eduardo, está apto, está preparado para executar essa reforma ou ele apenas vai referendar o interesse de grupos majoritários que estão no poder? Isso é outro problema que deforma, é outra questão que deforma as instituições brasileiras. Elas não são estáveis, porque elas são reformadas, não é? E a cada reforma, os congressistas se prevalecem de maiorias circunstanciais para favorecer grupos políticos que detêm o poder porque exercem cargos no executivo ou que têm a perspectiva de chegar ao poder. Então, uma instituição que deve ser permanente, que deve ser estável, é modificada por interesses circunstanciais, por interesses momentâneos. Não é? Então, isso é um fator de deformação e de imperfeição das nossas instituições políticas. Uma coisa que me chama a atenção é que essa ênfase nessa reforma política, ela, de repente, ela está deixando de lado todos aqueles outros tópicos que foram abordados pelos manifestantes nas avenidas e nas ruas do Brasil. Não é verdade? Agora, uma coisa que eu queria saber, a sua opinião sobre a questão da corrupção ser crime hediondo. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que isso é uma medida supérflua, uma medida absolutamente irrelevante, porque o crime hediondo, o fato de um crime ser considerado hediondo, ele vai se refletir na execução da pena. Não é? Os crimes hediondos, as penas impostas por crimes hediondos, elas são executadas com maior rigor carcerário. Veja bem, desde 1992 o tráfico de drogas é crime hediondo. Quando diminuiu, homicídios qualificados, crimes hediondos. Quando eles diminuíram, então não é pelo fato de ser considerado hediondo que as pessoas vão deixar de cometer esses crimes contra a administração pública. E fica aquela pergunta que não quer calar. Será que então que vale a pena uma lei ser tão rígida se, em princípio, a gente já tem dúvidas que ela venha a ser, de fato, cumprida? Né? Não tem sentido. Eu acho que isso é uma medida... Uma coisa que eu queria saber também, e com certeza o nosso telespectador, a corrupção no Brasil, ela decorre das benesses da lei, da legislação, ou é questão cultural? O brasileiro se acostumou a aceitar a corrupção. É uma questão cultural. É uma questão cultural.
Nós aqui no Brasil, nós não temos uma administração, uma burocracia estável. Temos uma quantidade muito grande de cargos de provimento em comissão. E esses cargos de provimento em comissão, embora sejam cargos de natureza técnica, eles, de fato, servem para que sejam atendidos interesses subalternos de governantes pouco escrupulosos. Então, a corrupção, ela nasce daí. A desonestidade nasce daí. Entendeu? Se as pessoas tivessem uma consciência administrativa, não haveria corrupção no Brasil. Se nós tivéssemos uma burocracia estável, uma burocracia comprometida com a finalidade do serviço público, com as finalidades primordiais do Estado, nós não teríamos corrupção. Ou a corrupção seria reduzida a níveis mais suportáveis. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte final, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. A Unicred Natal, a maior cooperativa de crédito do Estado, comemora 20 anos de atividade. Nos últimos 5 anos, foram quase 23 milhões em sobras financeiras distribuídas aos cooperados e com um crescimento patrimonial de 63%. Por isso, ela é uma das 10 maiores do Sistema Nacional Unicred. E é uma das 3 que mais cresceram no Nordeste, ultrapassando 150 milhões em ativos financeiros. Parabéns aos que fazem a Unicred Natal. E a nossa Assembleia Legislativa realizou recentemente uma audiência pública para debater ações objetivando a captação de voos para o Rio Grande do Norte. Muito interessante essa iniciativa e muito bem-vinda a iniciativa dos deputados. Voltamos à nossa entrevista com o Dr. Eduardo Nobre, advogado militante. Dr. Eduardo, quando há esses movimentos, e como esse, por exemplo, a gente já percebe que há mudanças, tanto no Legislativo como no Executivo. A jornalista Virginia Celli me pediu para perguntar o seguinte, dentro dessa observação, como o Poder Judiciário pode ajudar colaborando nessas mudanças? Olha, o Poder Judiciário ele só poderá ajudar, só poderá colaborar com essas mudanças no momento em que ele for chamado para tornar efetiva a lei. Então, uma lei sobre ações de saúde, ele vai ter que procurar a finalidade da lei para que ela seja atendida. Também uma lei sobre ações de segurança pública terá que buscar a finalidade da lei e, a partir daí, decidir, né? Valorizando esse fim, valorizando esse objetivo. Essas possíveis mudanças na legislação, elas entrarão em vigor já no próximo ano de 2014 ou só em 2018? Olha, as mudanças que alterarem o processo eleitoral, elas terão que estar em vigor até o dia 5 de outubro.
para valer para as eleições de 2014. Se não, elas só poderão ser aplicadas em 2016. É um tempo muito curto para se fazer essas alterações, então. Estamos já em julho, pouquíssimo tempo. Doutor Eduardo, a meta do CNJ de até o final do ano julgar todas as ações de improbidade, isso refletirá de que forma nas eleições de 2014? Porque tem a lei da ficha limpa, né? Quem tiver condenação por órgão judiciário de segundo grau não vai poder registrar a candidatura, né? Exatamente. Qual o seu ponto de vista sobre a PEC 37? Olha, a PEC 37, se tivesse sido aprovada da forma como foi proposta, ela não teria alterado a situação. Seria como um carro em ponto morto. Por quê? Porque ela dá exclusividade à Polícia Judiciária, mas não teria retirado os poderes instrumentais do Ministério Público, que são aqueles poderes de que ele dispõe para desenvolver a sua atividade institucional. Agora, eu lamento a posição adotada pelo Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional teve a oportunidade de aperfeiçoar a emenda através do debate legislativo, através de um trabalho mais criterioso de elaboração legislativa, para diminuir, e se tivesse feito isso, ele teria seguramente diminuído as fricções, aqueles pontos de tensão entre a polícia e o Ministério Público. Porque a sociedade precisa de um Ministério Público independente e atuante, mas também precisa de uma polícia eficiente. E se você observar, essa discussão ela está depreciando a polícia enquanto instituição. E a polícia enquanto instituição, sob um certo aspecto, ela é mais sentida pela sociedade do que o Ministério Público. O homem de classe média precisa de tranquilidade para ir a um restaurante à noite. O pobre precisa de tranquilidade para pegar um ônibus. Não é? As pessoas, de um modo geral, precisam de tranquilidade para deambular e não serem assaltadas aí. Doutor Eduardo, por mim, eu teria feito outras perguntas, a vontade aqui é imensa, mas o diretor está dizendo que a gente já não tem mais quase nenhum minuto disponível. Eu queria fazer só uma pergunta bem rapidinho para responder sim ou não. É a favor da mudança da maioridade penal para 17, 16 anos? Eu sou a favor da redução da maioridade penal e acho o seguinte, que essa diferença devia ser na execução da pena. Para as pessoas menores, com 16 anos ou com menos de 16 anos, nós deveríamos ter estabelecimentos, não é, adequados. Bom, agradeço, mas antes de encerrar, eu queria lhe presentear com uma cesta de produtos regionais, castanhas, doces, com frutas daqui de Natal. Isso é uma cortesia da Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas. Então, eu presenteio você, que com certeza vai gostar de degustar isso a partir de agora. A você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, muito obrigado. Até o próximo Ponto de Vista com outro assunto do seu real interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.